Caríssimos, René de Paula Júnior falando no lobby de um hotel. Eu estou voltando para São Paulo agora de uma longa viagem e vou fazer uma coisa que eu ainda nunca fiz. Ao invés de deixar minha cara aqui o tempo todo em tela cheia, para não, já que ela não acrescenta nada, eu vou deixar rodando aqui um slideshow de algumas fotos que eu fiz durante a viagem. Está em ordem aleatória, eu não sei até que ponto eles podem ou não coincidir com o que eu estou falando, mas de qualquer maneira eu acho que é mais interessante do que me ver o tempo inteiro em tela cheia. A questão é a seguinte: eu estou voltando agora para São Paulo de uma longa viagem pela Grécia. E, preferencialmente, como vocês estão vendo aí, eu visitei sítios históricos. Aquele era o Oráculo de Delfos, esse é o mesmo mármore em que imperadores, heróis andaram no Oráculo de Delfos, em Parnaso. Então vocês vão ver aí ruínas, estátuas, capacetes da Guerra de Esparta e assim vai. Mas por que eu estou querendo compartilhar isso com vocês neste momento? Porque acho que não dá para não voltar pensando de uma viagem, curiosamente está ali um barquinho grego, de uma viagem como essa, sobretudo porque fica muito claro como as coisas são frágeis, né? Não só o mármore que é frágil porque quebra, aliás, grande parte do legado greco-romano e mesmo egípcio está hoje despedaçado porque os primeiros cristãos eram muito fanáticos e destruíram tudo que parecia paganismo. Então não foi só a ação do tempo, foi a nossa própria intolerância religiosa em tempos mais bicudos, né? Mas o que é interessante pensar é que algumas dessas obras que vocês estão vendo aqui têm mais de 2.000 anos, 2.300, 2.400, 3.000 anos, 4.000 anos. E, puxa, assim que essas civilizações de alguma maneira ruíram, entrou-se em longos períodos de turbulência, de obscuridade, Idade Média, e muitas das coisas só foram recuperadas por um grande acaso. Esse é o Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos novamente. Então, a noção que a gente tem de um progresso linear, de um progresso inevitável, nessa coisa que está por trás de todo o discursinho aí transhumanista, de tecnologias exponenciais, etc. e tal, ele é furado. Porque, na verdade, basta as condições mudarem um pouquinho, né, basta o ambiente não ser mais tão fecundo, que a gente retrocede alegremente. Essa é a entrada do estádio olímpico, do primeiro estádio olímpico onde nasceram as Olimpíadas, veja só você. Basta, né, que as condições mudem um pouquinho para que a fina flor da civilização, do que a gente chamaria hoje de civilização, e aí eu estou sendo muito... Isso é cicládico, isso tem 4, 5 mil anos, acredite se quiser, uma coisa elegantíssima. Isso é minoico, isso tem 3.000 anos quase, absolutamente espetacular. O que eu estou chamando de civilização aqui, e eu estou sendo etnocêntrico mesmo, por estar privilegiando o legado, sobretudo o legado grego, o legado que deu origem ao que a gente chamaria hoje de civilização ocidental, em contraposição às influências asiáticas e de outros povos, influências de tirania, né, de pensamento mágico, etc. e tal. Isso é tudo muito frágil. E aí tem uma coisa que eu acho extremamente... me deu o que pensar, tá? Me deu o que pensar, que é o seguinte: se a gente pensar dois desses maiores legados, um deles certamente democracia, certo? Democracia floresceu na Grécia clássica, na Era de Ouro, por algumas gerações apenas, logo depois caiu de novo em esquemas anteriores. Esse lugar que vocês estão vendo aí, Sócrates andava por aqui. Pois bem, então um dos legados foi a democracia, o segundo foi... Aqui também andava Sócrates. O segundo foi a filosofia, por isso que eu estou falando de Sócrates. Curiosamente, um dos pontos fortes da filosofia de Sócrates foi perguntar, questionar. Isso era inédito, porque antes no pensamento mágico, no mundo dos reis, dos déspotas, ninguém questiona nada. Existem certezas, existem dogmas, aqui de novo onde o Sócrates circulava. Existem certezas, existem dogmas, existem verdades. Se o rei falou, está falado, ninguém questiona nada. Então, a democracia ateniense, em que, em princípio, a razão de cada um valia independente, né, de quem você era, do seu berço, está aí o Partenon, emocionante. Mas Sócrates, com essa história de perguntar, que dá origem à filosofia, dá origem ao pensamento científico, dá origem ao Ocidente inteiro, acabou entrando em choque com a outra herança que é a democracia, porque o próprio Sócrates pergunta tanto assim pelo simples fato
bom, ok, se todo mundo agora tem poder, se todo mundo pode exercer o poder, ele vai exercer esse poder baseado em quais ideias? Como é que você justifica as ideias que você usa? Não, isso não é Art Deco, não é Art Nouveau, isso tem 2.500 anos. Como é que você justifica as suas ações? E aí vem a questão de perguntar justamente no contexto de democracia. Curiosamente, o Sócrates tanto perguntou que ele incomodou as pessoas erradas por estar questionando os deuses, estar questionando, né, os valores, estar desviando a juventude do bom caminho, que ele acaba sendo Calimera, ele acaba sendo julgado e por voto popular, veja só, né, o cara tinha razão de ter uma certa desconfiança com relação à democracia, por voto popular a maioria decide que ele deve morrer. Né, e ele realmente é executado, ele é forçado a se suicidar. Esse é o Leônidas contra os persas. Ele é forçado a se suicidar. E é curioso imaginar que os dois legados gregos não são necessariamente compatíveis. Né? E grande parte das questões que começaram lá, e sobretudo a arte e o método de se fazer questões, de se fazer boas perguntas, deram origem ao que a gente poderia chamar de um certo sonho de Ocidente, um sonho que não é tão majoritário assim. Né? A cada eleição bizarra dessas que elegem Trumps e Erdogans e Putins e Brexits e tal, a gente vê que realmente nem sempre a vontade da maioria é tão iluminada assim. Mas algumas das questões continuam em aberto e vão continuar em aberto. Sobretudo porque, e aí isso é um ponto que eu demorei para perceber ao longo da vida e da produção toda de conteúdo que eu tenho aqui, querer questionar não é alguma coisa que cai bem, não é tão natural assim da espécie humana. Talvez a maior conquista da evolução biológica e humana seja justamente o nosso piloto automático. Nós temos um piloto automático excelente, a gente não precisa pensar em quase nada, a gente vai tocando e a gente cria inclusive artefatos, cidades, tecnologias justamente para poupar a gente de pensar a cada minuto. Está aí o Sócrates, está aí o Partenon de novo. Então a gente percebe o apreço que natural e instintivo que todos nós temos pelo não pensar. Né, pela felicidade de você poder andar em piloto automático. Isso é um dos primeiros computadores do mundo encontrado no naufrágio de Antiquitera. Pelo exercício de pensamento, né, que os filósofos, e até o tonto aqui que vos fala, sempre considerou que o privilégio de pensar fosse uma coisa altamente desejável. Não é. Pensar, questionar, sempre vai ser desconfortável, sempre vai incomodar, e em algum momento isso vai, no caso de Sócrates, custar o seu bem-estar, custar o seu pescoço. Mas, mais do que nunca, numa hora em que pensar e discordar está cada vez mais difícil, porque a gente tem plataformas que estão levando não só ao conformismo, mas também ao divisionismo. As pessoas estão voltando a formar suas próprias tribos, as suas próprias certezas, estão voltando para os seus próprios feudos, elas estão perdendo qualquer capacidade de interação. Esse é um teatro de Epidauro, uma acústica fenomenal, sensacional. De novo a Stoa na Ágora ateniense. Essa é a Ágora, aí nasceu a democracia. Então, num mundo em que questionar está cada vez mais difícil, né, em que todos têm tantas certezas, em que você não pode questionar certezas alheias sem que isso pareça um assédio quase sexual, eu acho que é cada vez mais importante a gente resgatar a fragilidade do pensamento que gera o progresso. Porque, na verdade, se alguma coisa a gente pode chamar de progresso, e de novo, progresso não é automático, progresso não é linear, o mundo, evolução não é necessariamente progresso, o progresso se constrói através de pouquíssimos momentos brilhantes na história humana. Se a gente quiser de alguma maneira resgatar o progresso, resgatar alguma coisa que a gente poderia chamar de humanista, de voltar a colocar o ser humano no centro, a gente tem que resgatar, recuperar, repensar, né, da onde vêm algumas das coisas mais luminosas do nosso legado. Né? E uma das coisas que me intriga hoje
De uns tempos para cá eu venho falando muito das tecnologias exponenciais, desse entusiasmo automático, né, pela tecnologia, dessa quase religião messiânica, né, em que parece que a gente vai ser salvo pela tecnologia, não importa quem crie, né, eu acho que vale a pena resgatar algo que, pelo menos quando eu fiz eu fiz um tempo de engenharia, não era muito prezado, né? Engenheiros em geral, e entra todo mundo de exatas nessa história, o sonho do cara é traduzir isso numa fórmula que vire uma parábola, uma curva cônica, uma linha reta, uma escala logarítmica. Né? A gente vai encontrar beleza numa coisa que, na verdade, também é herança platônica, que é esse ideal platônico de um mundo perfeito, de formas perfeitas e eternas. Eu detesto Platão justamente por causa disso. Essa é uma herança grega que realmente sempre me irritou. Como essa imagem agora sugere, eu prefiro outro filósofo grego, que é Heráclito, que diz que tudo flui, está tudo em fluxo, tudo muda o tempo todo. Então, a natureza funciona de outra maneira. A natureza não funciona com retas, círculos, elipses. A natureza funciona em fractais. A natureza funciona com base na complexidade, na diversidade. E tem até uma justificativa para isso, que é a seguinte: a gente está muito acostumado a valorizar problemas que a gente consegue resolver em regra de três. Problema simples, você joga no computador e ele resolve. Mas alguns dos problemas mais cabeludos, desde a cura do câncer até novos remédios, novas proteínas, etc. e tal, eles são muito difíceis de resolver porque existe uma categoria de problemas que nenhum algoritmo resolve. Não tem não tem como você imaginar uma fórmula para resolver, porque é muito complexo, é muita coisa ao mesmo tempo. A natureza tem lidado com isso de uma maneira extraordinária. O que ela faz? Diversidade. Ela abre inúmeras frentes, ela se transforma, né? E aí, aquelas que melhor se adequam sobrevivem e vão abrindo novos horizontes. É assim que a natureza chegou e nos trouxe até aqui, promovendo a diversidade, promovendo a complexidade, não tentando reduzir nada a fórmulas nem a soluções que sejam fixas e eternas. A força da vida, olha, eu vou falar uma coisa muito bonita, está aqui essa ilustração aqui para complementar. A força da vida são justamente as ligações fracas que se recombinam. É a capacidade de se recombinar, é a capacidade de se associar, é a capacidade de negociar, a capacidade de descobrir novas possibilidades. E isso não é uma coisa que é muito valorizado quando você tem uma mentalidade de Excel. Quando você pensa como o Excel, quando você pensa de uma maneira matemática, de otimização cega, você não sabe por que você está otimizando, para quem que você está otimizando, o que você está otimizando, baseado em que você está otimizando, isso empobrece, isso diminui a diversidade. E haja vista que nós também, por uma herança biológica, também temos alguns princípios de funcionamento que são relativamente empobrecedores. A gente tende a pensar em círculos fechados. Olha aí, pedra pisada por semideuses, é o mármore do oráculo de Apolo. A gente tende a criar círculos muito pequenos de afinidade, círculos muito pequenos de certeza, para que a gente possa trabalhar em piloto automático e para que a gente possa excluir o outro, aquilo que é diferente. Toda vez que a gente caiu nessa tentação da simplificação, do tribalismo, né, da exclusão, a humanidade entrou em momentos muito obscuros. Os nossos momentos mais brilhantes foram momentos multiculturais, de comércio, de navegações, de explorações, né, de pluralidade. Então, eu estou voltando para casa, de novo aí, o terreiro aí do Sócrates, eu estou voltando para casa muito inspirado, sobretudo por reconhecer, dentro desse saco de gatos que é o nosso pensamento, que a gente acha que é super consistente, que é super coerente, mas não é, reconhecer ali aquilo em que eu realmente acredito, né? Aquilo em que eu realmente aposto, que é justamente a complexidade, que é justamente a fluidez, a flexibilidade, a adaptabilidade, né? A ausência de certezas e, sobretudo, aí sobra uma certeza, né? Que é a certeza socrática do eu só sei que nada sei.
né, a noção de que o que você sabe hoje é uma certeza que vai ser substituída por uma certeza melhor, né, na medida em que a gente continuar perguntando. Caríssimos, foi isso que me inspirou. Eu espero que um pouco do ar da Grécia tenha transparecido aí através dessas imagens, através dessa minha reflexão absolutamente improvisada, absolutamente de coração, com a voz um pouco rouca, inclusive, né? Chega de mundo photoshopado, né? Se alguma coisa a gente consegue também aprender com os gregos, que criavam esculturas não do que eles eram, mas do que eles poderiam ser, é que a gente sempre, sempre, sempre pode e deve aspirar a ser melhor. É o aretes, é a excelência aristotélica. Caríssimos, um grande abraço, espero não ter falado grego.